Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui mais uma vez para estudar a palavra do Senhor, para meditar juntos na palavra do Senhor. Hoje eu quero tratar com os irmãos acerca do tema dom de línguas, uma ferramenta de autoedificação, algo que o Espírito Santo tratou comigo há alguns meses e que tem contribuído muito com a minha vida de fé, muito para o meu crescimento espiritual, e eu vi a necessidade de compartilhar isso com os irmãos. Eu não quero trazer uma nova revelação sobre o texto, eu não quero trazer algo que ninguém nunca falou, né? Eu creio que outras pessoas já tiveram essa visão sobre o texto que vamos tratar. Li sobre algumas pessoas que sentiam como prática aquilo que vai ser tratado dentro desse estudo, então não é algo que simplesmente eu arranquei da minha cabeça, não é uma nova verdade bíblica, mas eu quero talvez trazer às claras, esclarecer para alguns dos irmãos aquilo que Paulo tratou acerca do dom de línguas e que talvez nós não estejamos observando como deveríamos. Eu, por exemplo, não estava observando como deveria e por isso eu não conseguia viver na plenitude o dom de línguas. O desejo do meu coração é que no fim desse estudo, cada um de nós saiba discernir e diferenciar muito bem o que é o dom de línguas, para que serve o dom de línguas e quais são os efeitos desse dom na vida de todo crente batizado com o Espírito Santo e que faz um pleno uso do dom de línguas. Eu quero deixar claro que não me vejo como superior a ninguém, não quero parecer mais espiritual do que ninguém, não é o meu intuito, e nem consigo entender plenamente por que o Espírito Santo escolheu a mim para trazer clareza sobre esse tema, mas como nós nos disponibilizamos a Deus e dizemos sempre, eis-me aqui, eu não preciso entender, apenas fazer aquilo que o Espírito Santo me ensinou e transmitir aquilo que Ele deu a mim para que fosse transmitido. Nós vamos usar então o texto da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 14, o versículo de número 4. E diz assim a palavra do Senhor: o que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Somente esse versículo vai ser o tema da nossa meditação. Eu tenho estudado sobre avivamento e durante os meus estudos, sobre os grandes avivalistas e pessoas a quem o Espírito Santo usou com o poder de Deus, com influência dentro de suas congregações, nos púlpitos que pregaram, países que passaram, enfim, essas pessoas que foram grandemente usadas por Deus tinham a prática de línguas como algo comum, que fazia parte da vida deles. Por exemplo, William Seymour, o grande avivalista da Rua Azusa, homem a quem Deus usou para despertar o movimento pentecostal. Reinhard Bonnke, um avivalista na África, que converteu milhões de pessoas ao Evangelho de Jesus Cristo. Kathryn Kuhlman, que não é plenamente uma mulher pentecostal como nós, mas era, se eu não me engano, católica carismática, mas que foi tremendamente usada com poder, glória e graça do Espírito Santo. Essas pessoas tinham unção de Deus, essas pessoas carregavam a unção e o poder do Espírito Santo e tinham algo em comum. Todas essas pessoas oravam em línguas no seu dia a dia, no seu lugar de oração, nos seus momentos em que oravam a Deus, diferente de nós que muitas vezes só oramos na igreja, ou só quando estamos gostando de uma pregação. Então, nós não temos usado esse dom em sua plenitude. E o intuito desse estudo é que nós aprendamos a usar o dom e viver o dom em sua plenitude e assim alcançar algumas das coisas que Deus quer nos entregar por meio desse dom. Porque por meio do dom de línguas nós vamos acessar algumas coisas para viver uma vida poderosa no Espírito Santo.
e que em nome de Jesus, por meio desse estudo, nós consigamos chegar a esse ponto. Quando eu tive estudando sobre os grandes avivalistas e percebi que eles tinham o dom de línguas como uma prática habitual, uma prática do seu dia a dia, né, algo comum em seu relacionamento com Deus, eu questionei ao Espírito Santo, eu me coloquei em oração e questionei: Senhor, é verdade? Essa experiência é real, é verdadeira? Se realmente for verdade, eu quero viver isso, eu quero provar disso. E por misericórdia divina, o Espírito Santo me deu uma experiência enquanto eu estava orando em línguas, que eu não sei descrever muito bem para os irmãos, mas resumindo de forma simples, era como se uma corrente elétrica estivesse correndo dentro de mim, na minha alma. Eu senti algo que nunca senti antes. E eu corri para a Bíblia. Eu senti aquilo e corri para a Bíblia, abri exatamente em 1 Coríntios 14 e o Espírito Santo começou a me explicar aquilo que estava acontecendo comigo naquele momento. E foi algo maravilhoso da parte de Deus. Foi algo assim que eu não consigo realmente explicar, mas eu creio que você, meu irmão, vai passar por uma experiência parecida e vai entender o que é que eu estou falando. E tendo vivido esse momento com Deus, que foi algo inexplicável, mas que eu me senti renovado espiritualmente, tendo também compartilhado com a minha esposa, e minha esposa também teve suas experiências com isso. Também tem um livro, né, não me lembro o título, minha esposa que estava ouvindo, né, esse audiobook, onde um homem compartilhava também a experiência dele com o falar em línguas no seu dia a dia e coisas poderosas que ele viveu. Eu queria compartilhar com os irmãos aquilo que o Espírito Santo trouxe a mim, aquilo que ele tratou comigo, né? Então vamos lá, meus irmãos. Nós estamos diante de um texto muito conhecido. Eu creio que todo crente pentecostal conheça 1 Coríntios 14:4, até porque faz parte de pouquíssimos textos onde se fala do dom de línguas de maneira tão específica. E nós temos, por exemplo, 1 Coríntios 12:10, onde o apóstolo Paulo trata diretamente os dons do Espírito Santo e fala do dom de línguas. Nós temos 1 Coríntios 14:4, o texto que lemos, que é onde Paulo ensina para que nós recebemos o dom de línguas e qual é o efeito desse dom na vida do crente. Temos 1 Coríntios 14, do 14 ao 15, onde Paulo explica sobre o uso desse dom, né, como ele usava o dom e como nós devemos usar. E também ainda no capítulo 14, os versículos 27 e 28, onde Paulo vai tratar do uso do dom no sentido congregacional, como fazer o uso do dom de línguas na igreja. Além desses textos, nós temos alguns ali espalhados, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, mas nenhum deles trata desse tema com a profundidade que Paulo tratou aqui na primeira carta aos Coríntios. Então, assim, é natural que esse texto seja conhecido por uma grande massa no meio pentecostal, e talvez algumas pessoas até citem de cor esse versículo. Não tem nenhum problema em dizer que o que fala em língua estranha ou desconhecida edifica-se a si mesmo, e o que profetiza edifica a igreja. Talvez esse não seja um problema de muitas pessoas, mas a grande maioria que conhece o texto e sabe de cor talvez não tenha entendido de fato o que esse texto está dizendo, o que Paulo está expressando. E isso aconteceu comigo. Eu não entendia direito aquilo que Paulo estava falando. E isso tem gerado um resultado negativo na vida da igreja. Talvez, eu não quero aqui afirmar nada, mas talvez seja por isso que vivemos algumas igrejas um tempo sem poder, um tempo sem manifestação de cura e profecias, enfim, talvez seja por isso que temos uma certa escassez de dom e de pessoas espiritualmente fortes e uma grande massa de cristãos que ainda são meninos, porque não entendemos para que Deus nos deu o dom de línguas. Talvez muitos de nós entendam que o dom de línguas é uma evidência do batismo no Espírito Santo. E sim, é uma evidência, eu também concordo, sou pentecostal, mas não é só isso. Nós precisamos entender que o dom vai muito além disso.
Paulo, ele escreveu aos Coríntios, uma igreja cheia de dons. É com os coríntios que Paulo trata acerca dos dons. É com os coríntios que Paulo trata acerca daquilo que é maravilhoso do Espírito Santo, aquilo que realmente é espiritual e profundo na vida espiritual do crente. Uma igreja que tinha dons, uma igreja que tinha poder, mas que talvez não entendesse esse poder que estavam vivendo, talvez não entendesse como usar aquilo que receberam. Por isso Paulo escreve ensinando a como fazer o bom uso, o diligente uso daquilo que receberam de Deus. Eu vejo um cuidado de Deus dentro disso, em ensinar algumas coisas para aquela igreja e também para nós que teríamos acesso ao texto bíblico. Eu vejo um cuidado de Deus, uma preocupação do Espírito Santo, que é quem inspirou a Escritura Sagrada, em deixar para o povo que tivesse acesso a esse texto ensinamentos sobre: vocês vão receber algo de Deus e vocês vão saber como usar, quais são os efeitos daquilo. Deus deixou tudo aqui para nós e talvez a gente só precise cavar um pouquinho o texto bíblico para entender isso. Entrando no texto que lemos, Paulo ele diz que o que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo. E só essas poucas palavras de Paulo dizem muito sobre o dom e sobre o efeito que ele tem em nossas vidas. Vai nos dar um grande ensinamento. Eu vou usar o recurso do texto em grego, porque quando Paulo usa a palavra edifica-se, no grego, talvez a minha pronúncia não seja nada boa, seria oikodomei. A palavra oikodomei vem do verbo oikodomeu, que significa edificar, construir ou erguer. E essa palavra é a junção de outras duas palavras, oikos, que quer dizer casa, família e habitação, e domeu, construir, estruturar. Ou seja, o que Paulo está dizendo é como construir ou estruturar uma casa, uma habitação, e aqui nós sabemos uma habitação espiritual. No uso paulino, ou seja, no uso do apóstolo Paulo, esse verbo ele carrega uma ideia de fortalecer, estruturar ou tornar algo apto para a sua finalidade. Por exemplo, se estivéssemos tratando de uma casa de forma literal, é fortalecer aquela casa, dar àquela casa uma estrutura, boas paredes, para que o uso dela, que é o sentido dela ter sido estruturada, a finalidade dela, que é pessoas morarem, seja bem cumprida, para que aquela casa não desmorone, fazendo desfalecer aqueles que moram nela. Então é nesse sentido, é de algo ser fortalecido, estruturado e se tornar apto para a sua finalidade. Ou seja, o crente ser estruturado e se tornar apto para a chamada que Deus tem na vida dele, para aquilo que Deus tem com ele no sentido e no âmbito espiritual. O oikodomei, em 1 Coríntios 14:4, quer dizer edificar espiritualmente, fortalecer ou promover crescimento, algo que já nos dá uma visão bem mais profunda do que Paulo está falando, da autoedificação. E nós ainda conseguimos aprofundar um pouco mais isso quando entendemos que no grego essa palavra se encontra no presente indicativo, algo que indica uma ação contínua, uma ação habitual ou algo que é uma característica de vida. Resumindo, o que se expressa dentro do texto é que o auto-edificar-se ou edificar a si mesmo é algo habitual na vida da pessoa que está sendo tratada por Paulo. É algo que é definido como uma característica. Falar daquele indivíduo é falar de uma pessoa que tem como prática diária edificar-se, orar em línguas. É isso que é tratado dentro desse presente indicativo, uma ação contínua. Paulo fala então de uma pessoa que se edifica de forma recorrente,
faz o uso desse dom de forma recorrente? Alguém que se edifica continuamente, alguém que está constantemente em crescimento espiritual. Desculpa pela tosse, que eu estou um pouco gripado. Mas é como se orar em línguas, ou a pessoa que ora em línguas estivesse sendo construída. Assim como uma casa, tijolo por tijolo, assentando parede por parede e formando uma estrutura. É isso que Paulo está tratando. Orar em línguas, ou orar com o Espírito, como ele diz em 1 Coríntios 14:15, eu estou sendo edificado, eu estou sendo fortalecido e eu estou crescendo espiritualmente. E como Paulo ele era homem judeu, eu queria também que observássemos essa palavra edificar-se no hebraico, aonde edificar-se é a palavra banar. Banar significa construir, estabelecer ou formar. E essa palavra ela é usada dentro do hebraico para falar sobre construir casas, construir altares ou construir uma família. Fala sobre construir algo com propósito, estabilidade e continuidade. Banar, então, seria, por exemplo, construir uma família, com o intuito de que essa família seja algo contínuo. Eu vou querer ter filhos, querer ter netos, bisnetos, e assim a família, continuar gerações, estar de forma contínua. Fala de construir, talvez, uma casa. Aquele que constrói uma casa, constrói em que sentido? Eu vou construir, vou morar, vou morrer. O meu filho vai morar, vai morrer. O meu neto vai morar. Enfim, é algo que vai ser utilizado de maneira contínua, algo construído de forma permanente, para que permaneça ali e que o seu objetivo seja cumprido de forma permanente. Banar é frequentemente ligado à raiz razak. Razak quer dizer fortalecer, tornar firme ou resistir. Então nós podemos entender aqui que Paulo está falando de uma edificação como algo que produz crescimento espiritual, resistência espiritual. Ou seja, não é uma pessoa que só cresce. Não é uma pessoa que simplesmente está crescendo sem objetivo. Ela cresce, tem objetivo para esse crescimento e tem solidificação nesse crescimento. É uma pessoa que cresce, mas ao mesmo tempo que cresce se torna mais forte, se torna mais enrijecida, ela tem força, ela tem base. Não é um crescimento desenfreado, sem força. Um crescimento como de um balão, que se expande e você simplesmente espeta com agulha e plau, explodiu, foi tudo pelos ares e acabou. Não. É uma pessoa que cresce em tamanho, expande em maturidade, em força. Então é alguém que tem um crescimento sólido e alguém que está, assim como uma casa, assim como uma família, está sendo preparado para permanecer. Alguém que espiritualmente está crescendo, se solidificando, e vai vir o vento, vão vir as águas, vão vir as aflições, e aquela pessoa vai permanecer. Ela está crescendo e se fundamentando para permanecer, como a casa estruturada sobre a rocha que Jesus trata no Evangelho de Marcos. Alguém que cresce de maneira sólida. Trazendo as palavras de Paulo, talvez para um exemplo mais material, para que assim a gente entenda ainda melhor o que Paulo está tratando, eu vou usar o exemplo, por favor, não me entendam mal, eu não quero tratar como corriqueiro aquilo que é de Deus, mas é como se Paulo estivesse dizendo, aquele que fala em línguas, que tem o dom de línguas, é como se recebesse do Espírito Santo uma colher de pedreiro, um balde de massa e alguns tijolos. E tendo o Espírito Santo dado tudo isso à pessoa, ele dissesse, comece a edificar a tua casa espiritual. Comece a levantar as paredes, a fazer uma obra, a edificar a minha habitação na tua alma. É como então se você estivesse construindo uma parede, levantando uma casa.
assim fica fácil o entendimento, é uma construção. E Deus, ele nos deu essa capacidade de crescimento espiritual, essa capacidade de se fortalecer espiritualmente, de desenvolver a nossa vida espiritual, a nossa fé, de ter uma estrutura para crescer em fé, para crescer em dons, para desenvolver um ministério, aquele ministério que o Espírito Santo nos chamou. Então Deus deu a mim, Deus deu a você que me ouve, e a todo cristão da face da terra que tem o dom de línguas em sua vida, a capacidade de viver uma vida poderosa no Espírito Santo. Deus fez a parte dele, nos deu aquilo que precisamos e nos deu a responsabilidade de fazer a nossa parte. Então, ele nos deu o dom e nós precisamos entender essa ferramenta, conhecer a nossa ferramenta e utilizar essa ferramenta em nossas vidas, para que fique claro o que eu estou falando e que não pareça para os irmãos como uma heresia, ou não soe para os irmãos como algo sem base. Eu queria que nós fizéssemos uma conexão de 1 Coríntios 14:4, aquilo que tratamos até aqui, com dois outros textos sagrados, onde Deus fez a parte dele e o homem precisou cumprir a sua parte. Ezequiel no capítulo 37, versículos do 3 ao 7, e Ezequiel capítulo 47, do versículo 3 ao 5, você pode ler aí na sua casa. Nesses textos, o Espírito Santo fez a parte dele e o homem precisou fazer a sua parte. Em Ezequiel 37, o texto do Vale dos Ossos Secos, o Espírito Santo, Deus, deu a Ezequiel a capacidade de profetizar. Então Deus deu a ele a palavra profética, a autoridade profética. Mas para que algo acontecesse, Ezequiel precisava fazer a parte dele. Os ossos não iam se ligar, cada osso ao seu osso, e ter juntas e se tornar um grande exército sem que ele profetizasse. Então Deus fez a parte dele e disse: Ezequiel, profetiza. Ou seja, eu estou te dando autoridade profética, profetiza sobre esse vale. E Ezequiel, cumprindo a parte dele, profetizou. Ele precisou fazer a sua parte, profetizar. Deus fez a parte dele e o homem fez a sua parte. E o sobrenatural aconteceu. Ezequiel 47 é o tão famoso texto em que Ezequiel caminha 1000 côvados, depois mais 1000, e se aprofunda nas águas que são uma representação do Espírito Santo. Para ir fundo no relacionamento com o Espírito Santo, nas águas do Espírito Santo, Ezequiel precisava caminhar. Então Deus fez a parte dele, levou Ezequiel até o rio, mediu com um cordel de medir 1000 côvados, e Ezequiel precisava fazer a parte dele, que era caminhar. Então Deus fez a sua parte, e o homem fez a parte que cabia ao homem, caminhar. O que Deus está dizendo: eu faço a minha parte, você faz a sua. Nós temos dois textos que dão base a esse argumento. Com o dom de línguas não é diferente. Deus nos deu o dom e cabe a nós usar e viver esse dom em sua plenitude. Cabe a nós fazer o bom uso do dom para alcançarmos crescimento e assim vivermos algo sobrenatural com Deus. Então nós precisamos fazer a nossa parte. E temos uma certa urgência em fazer a nossa parte. Porque primeiro nós estamos precisando de poder na nossa vida de fé. Nós estamos precisando de poder para fazer sinais aos gentios nos nossos evangelismos. Nas nossas pregações precisamos de mais fogo e só vamos alcançar com o Espírito Santo, no poder do Espírito Santo. Mas como Deus vai derramar poder em casas que não têm estrutura para receber? Como é que eu vou colocar uma caixa d'água de 10.000 litros em uma casa que tem um telhado muito fino e que aguenta 3 litros de água? Não tem estrutura, vai desmoronar, vai romper, vai acabar com tudo.
eu vou matar aquela casa, eu vou matar aquela alma. Como Deus vai derramar poder em nós se não tivermos estrutura para receber esse poder? Como é que vamos suportar algum peso de glória, se é que consigamos um dia suportar, mas enfim, como vamos receber poder e glória de Deus se não temos aquilo que precisamos, se não temos estrutura, se não temos base para receber aquilo? Fazer isso conosco seria nos matar. Se Deus derramasse glória em uma casa que não tem estrutura para receber glória, essa casa iria ao chão, todas as paredes iriam cair e não haveria edificação, haveria morte. E não é isso que o Espírito quer para nós. Por isso ele ainda não derramou em nós alguns dons, alguma parcela do seu poder. Por isso ainda não acessamos algo do Espírito Santo, porque ainda não temos estrutura para isso. Mas a ferramenta está nas nossas mãos e nós precisamos usá-la. Jesus ele deixa isso claro. Eu quero ser muito bíblico nesse estudo. Nós estamos aqui para estudar a Bíblia. Jesus deixa muito claro isso em Mateus 9,17, quando ele está tratando sobre o jejum. E ele diz: não se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres e entorna-se o vinho. Os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos. E assim ambos se conservam. Ele, óbvio, está tratando de jejum. Não está tratando especificamente do que eu estou falando aqui, mas nos dá base para estudo. Jesus está dizendo que como vai se derramar vinho em um odre que não tem estrutura? Se eu fizer isso, o odre rasga, o vinho se entorna. Acabou tudo. E como nós sabemos, o vinho simboliza a alegria do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, talvez. E como é que ele vai derramar mais do Espírito Santo em odres que não suportam mais vinho? Nós vemos, essa simbologia de alegria, eu quero ser bíblico, por exemplo, no Salmo 104, versículo 15, e em Juízes, capítulo 9, versículo 13. Ambos tratam o vinho como a alegria do Espírito Santo. Então não é qualquer alegria, mas como é que Jesus, ou como é que Deus vai derramar mais do seu Espírito, como é que o Espírito Santo vai derramar mais da sua presença, mais do vinho da sua alegria em odres que não suportam, que vão se romper. Vai se perder aquilo que foi entregue e vai se perder a vida do odre. Não daria certo. Jesus ele vai usar essa linguagem, falando daquilo que era comum para eles, para tratar dessa realidade espiritual, porque quando se pegava um odre novo, e ele era feito de pele, como couro, e se deitava vinho, aquele odre inchava, ele ficava inchado, e conservava o vinho que foi posto ali dentro. Agora, quando você tirava aquele vinho, ou se acabava aquele vinho, e se por um acaso, naquele odre que já estava enrijecido, que não tinha mais elasticidade, você deitasse o vinho novamente, aquele odre estourava, rachava, porque ele não tinha mais a estrutura perfeita que ele tinha no início, a estrutura que se adaptava para conservar e manter bom aquilo que foi derramado lá de dentro. É isso que Jesus está falando. Depois que ele já nos deu algo, nós somos como um odre, estamos conservando aquilo que temos, mas nos tornamos enrijecidos, sólidos, e se derramar mais, vai se romper. Então, não tem como ele derramar mais dele, mais poder, mais glória, como nós desejamos, sem antes ele nos dar a estrutura necessária. E ele nos deu a ferramenta para ter essa estrutura, o dom de línguas. Quanto maior for o uso de cada um de nós, do dom de línguas, dessa autoedificação, dessa, entre aspas, autoconstrução, quanto maior for a nossa casa espiritual, mais dele ele vai poder inserir em nós, mais dele nós vamos poder fluir na vida de outras pessoas. Então nós precisamos fazer o uso desse dom
nos edificar e nos preparar para receber do Senhor. Estar aptos para receber o poder necessário, a ferramenta necessária, o dom necessário, para que assim façamos a obra do Senhor como Ele deseja e planejou para cada um de nós. Agora, como é que eu vou receber mais desse poder? Como é que eu vou crescer para receber esse poder? Ele já deixou aqui. Ore em línguas, edifique-se a si mesmo, use bem a ferramenta que eu te dei. Nós precisamos deixar de usar o dom de línguas só em cultos, quando estamos gostando de uma palavra, só em cultos quando estamos louvando e gostando do louvor, não que seja errado. Nós temos a palavra instruindo também a usar na congregação, mas nós precisamos aperfeiçoar, afiar a nossa espada, usando esse dom dentro do quarto. Há quem diga de maneira simbólica que o dom de línguas é um dom de pijama, para se usar em casa, no seu pessoal, no seu íntimo com Deus. Nós precisamos fazer o bom uso desse dom, porque oikodomei é estar edificando continuamente. Ou seja, eu posso me edificar todo dia. E eu devo, segundo a visão bíblica, me edificar todos os dias. Deus me deu essa ferramenta, Deus deu a você, meu irmão, essa ferramenta. Usemos a nossa ferramenta. Nós não podemos deixá-la pendurada aqui na parede, nós precisamos utilizar ela. E assim nós vamos viver o extraordinário da fé, alcançar avivamento que temos buscado. Eu não estou tratando isso como mágica. Não estou falando que o dom de línguas vai fazer tudo por nós, mas ele, juntamente com o estudo da palavra, com a oração, juntamente com a prática do jejum, ele vai nos dar, nos robustecer espiritualmente para receber de Deus, para viver com Deus, para ser íntimos de Deus. E Deus nos deu isso, Ele quer que alcancemos isso. Agora, partindo para uma próxima visão desse estudo, um próximo tópico talvez, como é que vamos usar esse dom? 1 Coríntios capítulo 14, os versículos 14 e 15, diz assim a palavra do Senhor: porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Versículo 15, que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. A instrução de Paulo dentro desses versículos é muito clara. O dom de línguas deve ser usado em conjunto com as orações do nosso dia a dia. Então eu vou para o meu lugar de oração, eu oro, eu falo com Deus, eu louvo a Deus com o meu entendimento, com as palavras que o Espírito Santo me traz, mas eu tenho também que utilizar o dom com palavras que eu não conheço. É uma língua desconhecida até para mim, mas em que o meu espírito esteja orando bem, dando bem as graças, se comunicando com Deus de maneira que talvez com as minhas palavras eu não consiga me comunicar. É um trabalho conjunto. Eu faço aquilo que consigo com a força que tenho. E aquilo que eu não consigo, eu utilizo a ferramenta que Deus me deu. Ele já proporcionou tudo para nós crescermos espiritualmente. Nós precisamos de crescimento, necessitamos de crescimento. Nós não podemos nos conformar em ser crianças na fé para sempre, em só se alimentar de leite, tendo para nós um alimento sólido e maravilhoso que pode descer ao nosso coração e não desce porque não temos estrutura. Então precisamos orar com o nosso intelecto e em línguas. Veja bem, eu não posso orar só em línguas a minha vida inteira, porque senão eu posso talvez até me edificar, não me arrisco a falar isso, que sem a união da oração com o intelecto surta o mesmo efeito. Porque se eu só oro em línguas, eu não entendo o que eu falo, eu não sei
que estou dando bem as graças apesar de estar dando. Então, talvez não seja algo sincero. Mas se eu orar só com as minhas palavras, é pobre a minha oração. É uma oração pobre. Porque eu preciso do Senhor para aprender a orar e para conseguir orar como devo. E para isso eu tenho o dom que vai robustecer a minha oração, que vai me ensinar e me ajudar a dar graças. Mas eu não entendo, então eu preciso estar aqui. A balança não pode ser desigual, ela tem que estar alinhada. Então todos os dias eu oro com o meu intelecto, dou graças ao meu Deus porque Ele é maravilhoso, mas eu oro em línguas, dando graças de maneira que só o Pai e o meu Espírito entendem o que está sendo falado. Eu preciso, então, de uma balança igual. Uma balança pendendo para lá ou pendendo para cá não vai me dar o crescimento espiritual necessário, não vai me dar a intimidade necessária, porque se eu não oro com o meu intelecto, eu não consigo me declarar para Deus com o meu entendimento, com o meu coração, com aquilo que realmente eu sinto. Eu não consigo falar, Senhor, eu te amo, falando em línguas. Eu posso falar, mas não sei o que estou falando. Então é um trabalho conjunto, eu preciso louvar com o meu intelecto, louvores que eu amo louvar, mas eu preciso louvar em espírito, com o meu espírito. Eu preciso orar com o meu intelecto e orar com o meu espírito. E assim eu vou, pouco a pouco, me tornando apto a receber aquilo que Deus tem para a minha vida, me tornando apto a abandonar o leite espiritual e receber um alimento sólido. Eu vou me robustecendo na fé e me tornando alguém permanente na fé, uma casa estabelecida sobre a rocha, aonde vem a água, aonde vem os ventos, e eu permaneça de pé. E eu preciso falar algo aqui, meus irmãos, para não ferir a integridade do texto. Eu não quero ferir o texto bíblico. Paulo está tratando com uma igreja e está tratando do dom e do uso do dom, que não pode ser anulado no seu uso na congregação. Eu não quero aqui dizer que não podemos orar em línguas na congregação, até porque esse texto está dentro de um contexto em que ele está falando para a igreja e vai falar também mais à frente, ainda mais diretamente, do uso dentro do âmbito da igreja. Mas eu quero dar ênfase ao uso dentro de casa, porque talvez nós deveríamos usar mais esse dom em casa, ou na rua. Fale onde você quiser no seu momento com Deus, eu não posso interferir nisso, e nem quero. Mas a Bíblia me dá base para isso. Dentro ainda de 1 Coríntios 14, Paulo diz algo no versículo 18 e 19 que dá força a essa ideia minha de que precisamos usar o dom dentro de casa, e não só minha, de outros homens também, pelo amor de Deus. Mas em 1 Coríntios 14, 18 e 19 o texto diz: dou graças ao meu Deus, porque falo mais em línguas do que todos vós. 19, todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras da minha própria inteligência, para que possa também instruir aos outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Observa bem comigo. No versículo 18, Paulo afirma que ele ora mais em línguas do que todos os cristãos que estão em Corinto. Ele tem isso fundamentado com ele. E eu tenho certeza que ele não saiu porta fora. Quanto tempo tu ora em língua? 10 minutos? 20? 1 hora? Ele não fez isso. Ele também não ficou no culto colocando o ouvido para saber. Qual foi a base que Paulo teve? A vida espiritual sólida que ele tinha, a sabedoria que ele tinha. Isso fica evidente. Mas ele está falando que ora mais em línguas do que todos eles. Mas aí entra o versículo 19 e ele diz: eu prefiro falar 5 palavras do meu intelecto na congregação do que 10.000 em outras línguas. Vamos lá, eu oro mais do que vocês em línguas, mas não oro em línguas na congregação. Prefiro falar 5 palavras do meu intelecto. Aonde é que Paulo orava em línguas? Se não era no culto, era no momento pessoal entre Paulo e Deus.
Era dentro do quarto? Era na cadeia que ele estava preso? Quando estava preso, ele orava em línguas a Deus no seu íntimo. Então isso fica evidente no texto, que ele orava em seus momentos em que se retirava para falar com Deus. E essa afirmação dele de que ora mais em línguas tem essa base, ou pelo menos eu entendo com essa base, de que ele conseguiu observar pela vida dele. Ele tinha uma abundância de dons em sua vida. Por exemplo, em Atos dos Apóstolos, a gente vê Atos 13:11, onde Paulo, pelo poder do Espírito, ele deixa Elimas, o mago, cego, na autoridade de Deus. Em Atos 16:18, através do discernimento de espíritos, que é um dom do Espírito Santo, ele percebe que a jovem que falava que ele era homem de Deus, na verdade estava possessa por um espírito de adivinhação. Em Atos 19:11 e 12, diz a Bíblia que muitas maravilhas foram feitas pelas mãos de Paulo, e que até os lenços e aventais, que pessoas levavam dele curavam enfermos. Isso era poder do Espírito Santo. Ele via esses dons, essas maravilhas sendo operadas na vida dele, porque ele tinha estrutura espiritual. E ele poderia deduzir: eu tenho dom e tenho estrutura, consigo viver a plenitude. Corinto tem alguns dons. Talvez não tinham homens na intensidade que Paulo tinha, porque é segundo a vontade do Espírito. Ele fala que o Espírito Santo dá dons a cada um segundo a sua vontade. Não quero falar de números de dons e nada disso, mas ele conseguia ver: eu tenho estrutura espiritual que aqueles que aprendem comigo ainda não têm. E por quê? Porque eu oro, eu jejuo e eu oro em línguas. Eu tenho comunhão plena com Deus. E eu vou te fazer uma pergunta e queria que você, meu irmão, minha irmã, pensasse, porque eu não quero conduzir o teu pensamento, eu quero que você pense, e se você concordar comigo, amém. Como é que Paulo tinha tal estrutura espiritual, se não através da oração e do instrumento de autoedificação, que é o dom de línguas? Será que foi por esse dom mesmo ou não? Eu deixo essa pergunta para você, meu irmão, minha irmã, para desenvolvermos esse pensamento juntos, se você concordar comigo, amém? Então, eu quero reafirmar isso. Nós precisamos fazer a nossa parte, usando a nossa ferramenta, a ferramenta que recebemos de alta edificação, para termos condições de receber de Deus poder, de cumprir a nossa chamada ministerial, de fazer aquilo que Deus nos chamou com excelência, receber avivamento da parte de Deus, ter o altar do nosso coração sempre em chamas, ter uma vida na fé permanente, não ser levados por qualquer vento de doutrina. Nós precisamos usar o nosso dom com diligência, fazer o bom uso do nosso dom. E eu quero ser muito diligente naquilo que eu falo. Orar em línguas não vai te fazer receber dons, se não for a vontade do Espírito Santo. Orar em línguas não vai te fazer ter todos os dons do Espírito, porque Ele dá segundo a vontade dEle. Se for a vontade dEle você ter dois, vai ter dois. Se for três, três, quatro, quatro. Se for um. Se for nenhum, nenhum. Mas o que o dom de línguas vai te ajudar a ter? Força espiritual, estrutura espiritual. Ainda que você não receba dons, você está estruturado, firmado em Cristo, na rocha, na pedra angular, e você não vai ser um dos escolhidos a quem o anticristo, por exemplo, vai conseguir enganar, porque você tem estrutura espiritual, tem base, relacionamento com Deus, estrutura, poder de Deus, e tem convicção da sua salvação, daquilo que você vive com Deus, pelo relacionamento pleno em que você tem com Ele. Então, eu não quero falar que é uma coisa mágica, mas você vai receber aquilo que é necessário para a sua vida ministerial, para a sua vida de fé, para a sua vida com Deus. Como Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 2. Eu repito isso. O Espírito reparte dons, particularmente a cada um como quer. Mas o ponto é,
A ferramenta, ela precisa ser usada como se deve ser usada. E eu creio, eu falo isso com muito temor no meu coração, mas eu creio que quando nós começarmos a viver essa realidade, nós vamos ter uma igreja poderosa, nós vamos ter uma igreja avivada, uma igreja que faz sinal para os gentios, uma igreja que cura um enfermo que é ateu e que vai fazer ele sair dando glória a Deus a vida dele inteira, porque ele entende, Cristo vive, é operante, é vivo e me curou. Eu creio que nós vamos viver essa realidade quando tivermos crescimento espiritual, quando deixarmos de ser meninos espirituais. Eu não estou apontando o dedo na cara de ninguém, por favor, meu irmão, não me entenda mal. Mas eu quero compartilhar aquilo que Deus me deu. E eu quero ser fiel àquilo que Deus tem falado comigo. E não quero ferir a nenhum dos irmãos. Então, deixando claro, orar em línguas traz um crescimento, traz uma força espiritual sólida, algo sólido, algo permanente. E nós precisamos disso. Nós somos a igreja do Deus vivo, o organismo vivo, precisamos ser lapidados, aperfeiçoados, transformados. E não só por meio do dom de línguas, mas também por ele vamos viver isso. E quem tem estrutura vai receber de Deus. Eu fico observando que tem homens que viveram algo tão extraordinário com Deus, como George Whitefield. Ele viveu tanta coisa, levou avivamento na Inglaterra, nos Estados Unidos, País de Gales. Era um simples homem de oração, homem como eu e como você que me ouve, e viveu tantas coisas com Deus, porque tinha estrutura para receber. Não estou dizendo que ele falava em línguas, eu não sei, não posso afirmar isso, não quero dizer isso, mas eu observo essas pessoas e vejo qual é a diferença entre nós e esses homens. Nenhuma, somos homens como eles, temos vontades como eles, lutas como eles, pecados como eles, mas talvez não temos estrutura espiritual como eles, porque não buscamos, não utilizamos aquilo que temos. E é hora de nós nos levantarmos, principalmente se tiver algum jovem me ouvindo, vamos usar o nosso vigor, meu irmão, minha irmã, para viver a plenitude da obra de Deus. Vamos ser ferramenta na mão dele para incendiar esse Brasil, Estados Unidos, onde ele quiser levar a gente, vamos junto, vamos crescer junto, vamos viver a plenitude daquilo que Deus nos deu, em nome de Jesus. E para finalizarmos esse estudo com chave de ouro, para dar base a tudo que eu falei, e fortalecer a ideia de que nós somos um corpo que precisa ser estruturado e que Deus quer estruturar, 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 27 ao 31. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro, doutores, depois milagres, depois dons de cura, socorros, governo, variedade de língua. 29. Porventura são todos apóstolos? Não. São todos profetas? Também não. São todos doutores? Não. São todos operadores de milagres? Também não. Têm todos dom de cura? Não. Falam todos diversas línguas? Não. Interpretam todos? Quase ninguém, infelizmente. Nós precisamos. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Nós somos membros de um corpo, cada um no seu cantinho, um é mão, um é dedo, um é pé. Estou aqui trazendo uma figura, mas cada um precisa ter estrutura para exercer a sua parte. Não tem como uma mão ser de adulto e a outra ser uma mão de criança. Como que vai trabalhar junto dessa maneira? Nós precisamos crescer junto, a igreja precisa crescer junto, os membros precisam ser edificados juntos, para que assim nós funcionemos bem como organismo vivo, como corpo que tem como cabeça Jesus Cristo.
E cada membro precisa receber isso. E cada um vai receber o dom segundo a vontade de Deus. Vai ser edificado para o propósito de Deus. E eu creio que você que me ouve, assim como nós e a congregação que eu congrego, queremos viver avivamento. Queremos ver de novo a chama acesa, o poder de Deus, o paralítico levantando, o cego enxergando. Para isso precisamos utilizar bem aquilo que Deus nos tem dado. Nos deu estratégias, nos deu o privilégio de orar ao Pai, nos deu o privilégio de ser morada e habitação do Espírito Santo, nos deu o privilégio de ter a revelação profética da Sagrada Escritura, nos deu a ferramenta do dom de línguas, nos deu o ensinamento do jejum nos evangelhos. Nós temos tudo, só não somos ainda o que precisamos ser, porque não fazemos talvez tudo o que precisamos fazer. É uma ação conjunta. Deus fez a parte dele, façamos a nossa parte. E eu creio que Deus me deu esse estudo no dia de hoje, no dia que você está vendo, te trouxe esse estudo como uma instrução para que possamos fazer a nossa parte, pelo menos dentro daquilo que estudamos. Em relação ao dom de línguas, nós sabemos agora, eu creio, como fazer a nossa parte. Então o dom de línguas não é só uma evidência do batismo com o Espírito Santo, mas é uma ferramenta de autoedificação. Como ele deve ser usado em conjunto com a oração, utilizando o intelecto. Eu oro com o intelecto e oro em línguas. E qual é o efeito dele? Autoedificação, crescimento, solidificação, base espiritual. Nós sabemos bem agora o que temos recebido, para que temos recebido e como usar aquilo que recebemos. Eu espero que esse estudo de verdade tenha contribuído com a tua fé. Eu espero que você possa aplicar esse dom de forma plena na sua vida, como eu tenho vivido na minha. Eu espero que isso faça grande diferença na sua vida ministerial, na sua vida de fé em particular, na sua intimidade com Deus, e que eu possa ter te ajudado em algo. Que o Senhor Jesus te abençoe, e eu quero terminar esse estudo com um versículo. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa, como um sino que tine. Apesar de receber essa instrução da parte de Deus, de como se utilizar o dom, apesar de saber que precisamos crescer espiritualmente, que nunca na minha e na sua vida se perca o amor, o pleno amor entre nós e Deus, e entre nós e nossos irmãos. E que a partir de hoje o Espírito Santo nos faça, tanto a mim quanto os irmãos que me ouvem, crescer e avançar em uma vida ministerial excelente, em ensinos de escola bíblica excelente, em convivência e comunhão com os irmãos excelente, em uma vida extraordinária de poder. Que você que me ouve, um dia levante o paralítico, um dia cure o enfermo, um dia interprete línguas, se for a vontade do nosso Deus. Que o Senhor te abençoe, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus.